Os drones mudaram completamente a forma como exploramos o desconhecido, revelando algumas descobertas realmente enigmáticas ao longo do caminho. Bem-vindo ao Salão dos Registros. Este é o Cofre Secreto. Eles podem capturar imagens revelando alguns dos maiores mistérios da Terra, ou até mesmo atividades inexplicáveis que farão você querer deixar as luzes acesas durante a noite. Um drone faz uma descoberta intrigante que pode te deixar inquieto. E neste vídeo, vamos te mostrar 12 achados peculiares e perturbadores. Número 12. O estranho cubo de chumbo. Em um evento curioso, que poderia facilmente ser o enredo de um romance de mistério, um pescador no Reino Unido encontrou uma coleção de misteriosos cubos de chumbo enquanto aproveitava o dia ao lado de seus filhos. A descoberta atraiu muita atenção na internet, com todos se perguntando sobre a origem e o propósito dos cubos. A história começa em maio de 2020, quando Will Red, um pescador ávido que utiliza ímãs, explorava o rio Soar, em Coventry, na Inglaterra. Diferente da pesca tradicional, que envolve vara, anzol e isca, a pesca magnética usa um grande ímã para encontrar objetos valiosos que possam ter sido descartados. Will não fazia ideia de que estava prestes a encontrar não apenas um, nem dois, mas 60 cubos de chumbo. Cada um deles tinha aproximadamente o tamanho de um dado e apresentava gravações detalhadas e símbolos por toda a superfície. Muitas pessoas acreditaram que aquilo parecia algo saído de um filme de ficção científica, enquanto outras temiam que Will tivesse descoberto um artefato antigo ligado a forças desconhecidas. Mas, se havia um sentimento compartilhado por todos, esse sentimento era a confusão. Nem Will, nem seus filhos, nem as autoridades que foram contatadas sabiam dizer o que eram aqueles cubos e como eles foram parar no rio. A primeira coisa que cientistas e arqueólogos fizeram foi tentar decifrar as inscrições nos cubos, e o que encontraram superou todas as expectativas. Após uma análise mais detalhada, especialistas identificaram os objetos como sendo tokens astrológicos hindus conhecidos como Navagraha Yantras. Além disso, descobriram que cada cubo possuía os chamados quadrados mágicos, ou seja, grades numéricas em que a soma dos números de cada linha, coluna e diagonal resulta sempre no mesmo valor. A matemática por trás disso está profundamente enraizada na numerologia e astrologia hindu. Explorando mais a fundo a cultura hindu, percebe-se que esses yantras são utilizados para oração e meditação, geralmente associados a corpos celestes. A descoberta se tornava cada vez mais intrigante, mas havia ainda mais a ser revelado sobre esses artefatos. As gravações também incluíam símbolos relacionados a Rahu, um corpo celeste na astrologia hindu que representa ambição e desejo. Isso sugeria que os cubos eram usados em rituais para buscar bênçãos ou orientação espiritual. Outro fato fascinante era que os cubos não eram idênticos. Alguns deles possuíam representações de Durga, a deusa mãe do hinduísmo. No entanto, nem todos estavam cientes dessas informações, e rapidamente surgiram teorias sobre o achado. Uma das mais populares sugeria que os cubos faziam parte de uma oferenda ritualística. Em muitas culturas, incluindo o hinduísmo, é comum descartar amuletos ou objetos de oração em rios como forma de conexão com o divino ou para buscar proteção. Outra teoria indicava que os cubos poderiam ter sido perdidos durante um transporte, caído de um navio ou simplesmente descartados por alguém que não os queria mais. Também era importante considerar que o chumbo foi utilizado como moeda há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Quem sabe, talvez os cubos fossem apenas adereços de um filme que nunca chegou a ser produzido. Mas essa hipótese foi rapidamente descartada. Determinar a idade exata de artefatos de chumbo é uma tarefa complicada. Os itens mais antigos feitos desse material datam de aproximadamente 6.000 anos atrás. Mesmo com os avanços científicos, a datação desses cubos só pode ser estimada dentro de um intervalo de alguns séculos. Número 11. A Senhora de Mali. A Senhora de Mali, também conhecida como Ladan Dali, está localizada no Monte Loura, na Guiné
na África Ocidental. Esse tesouro natural foi descoberto com a ajuda de drones, e quando os arqueólogos analisaram as imagens capturadas, ficaram completamente surpresos. Quando os pesquisadores observaram a montanha de um determinado ângulo, não conseguiam distinguir nada de incomum. Afinal, por que aquele penhasco aparentemente comum havia chamado tanta atenção? Mas, à medida que seus olhos se ajustavam e focavam em um lado específico da montanha, eles encontraram algo tão impressionante que não sabiam como reagir. A formação rochosa natural se assemelha ao perfil de uma mulher, e essa descoberta atraiu arqueólogos de todas as partes do continente, que viajaram para vê-la pessoalmente. Como a erosão do solo e os processos naturais poderiam ter esculpido uma obra tão magnífica? A Senhora de Mali se encontra a uma altitude superior a 1.500 metros, o que fez com que muitas pessoas se perguntassem por que algo tão grandioso levou tanto tempo para ser identificado. A verdade é que a imagem capturada pelo drone mostrou a figura de um ângulo específico. Ela não é visível de outros pontos da região. Afinal, a formação está situada nas profundezas da região montanhosa de Fouta Djallon, um local pouco explorado e distante de pontos turísticos tradicionais. O Monte Loura é, na realidade, o pico mais alto dessa área, atingindo mais de 1.200 metros acima do nível do mar. A região é caracterizada por terrenos acidentados e paisagens selvagens, e foram esses mesmos elementos que esculpiram a Senhora de Mali ao longo do tempo. Como a área recebe chuvas intensas e está sujeita à erosão, os cientistas acreditam que esses processos foram responsáveis pela formação da escultura natural. Um termo técnico frequentemente utilizado para descrever esse fenômeno é pareidolia, que é quando as pessoas percebem formas familiares ou padrões em objetos naturais. Naturalmente, as pessoas que vivem próximas à Senhora de Mali criaram histórias e lendas sobre sua origem ao longo dos anos. De acordo com uma antiga narrativa, ela representa uma mulher que teria traído seu marido. Como castigo, teria sido transformada em pedra, sendo condenada a observar a terra por toda a eternidade. Número 10. Monólito misterioso. No início da década de 20, um monólito misterioso foi descoberto no deserto de Nevada. Esses objetos eram comuns em filmes, e ninguém esperava encontrar um assim. Do nada, o alto prisma retangular reflexivo foi encontrado em uma área acidentada próxima ao Gas Peak, um popular local de trilhas para moradores de Las Vegas, e um ótimo lugar para se conectar com a natureza. O Departamento de Polícia de Las Vegas compartilhou imagens do monólito nas redes sociais quando ele foi encontrado, e imagens capturadas por drones ofereceram uma visão mais detalhada desse objeto enigmático em toda a sua grandiosidade. Muitas pessoas associaram o monólito ao famoso objeto usado no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. O filme também ajudou pesquisadores a especular sobre o motivo da presença do monólito ali. Na obra, os monólitos são criados por uma espécie alienígena invisível e têm um impacto profundo na evolução humana. A parte mais interessante, no entanto, é que esse não foi o único monólito encontrado. Outros foram avistados em Utah, Romênia, Califórnia e na ilha de White, todos descobertos mais ou menos na mesma época. O monólito de Utah foi encontrado em um desfiladeiro de arenito vermelho em novembro de 2020. Já o da Califórnia apareceu em dezembro do mesmo ano. O fato de esses monólitos estarem surgindo do nada era, ao mesmo tempo, fascinante e inquietante. O que esses monólitos significavam? Seria uma pegadinha feita por um grupo de jovens para assustar o público? Ou haveria atividade extraterrestre envolvida? Afinal, monólitos geralmente são associados à presença de seres de outro mundo. O mais preocupante, no entanto, é como as pessoas parecem simplesmente esquecer que eles existiram. Contudo, monólitos nos Estados Unidos não fazem parte da lista de prioridades dos pesquisadores, que estão ocupados demais desvendando cidades desaparecidas. Número 9. O verme que come rochas. No mundo da biologia marinha, os vermes de navio são há muito tempo conhecidos como os arquitetos da destruição. Mas por quê? Bem,
eles devoram tudo o que encontram. Neste caso único, um grupo de pesquisadores descobriu o verme de navio que come rochas, cientificamente chamado de Litoredo abatanica. A história deste verme começa no ano de 2006, ao longo do rio Abatã, em Bohol, nas Filipinas, onde pesquisadores identificaram essa espécie incomum pela primeira vez. No entanto, foi no ano de 2018 que uma equipe liderada pelo Dr. Ruben Shipway, da Universidade Northeastern, embarcou em uma missão para estudar essas criaturas em detalhes. Ninguém conseguia acreditar no que via ao observar do que esses vermes eram capazes. Diferente de seus parentes que vivem em água salgada e se alimentam de madeira, esses vermes escavam buracos em rochas calcárias. Eles literalmente cavam túneis através das pedras. Pesquisadores encontraram grandes blocos de arenito com buracos, o que só podia significar uma coisa. Era como encontrar um formigueiro subterrâneo. Muitas pessoas acreditam que os seres vivos se alimentam apenas de carne ou plantas. Quando descobriram que esses vermes comiam rochas, imediatamente pensaram que essa descoberta vinha de outro planeta. No entanto, a ciência provou que não era o caso. A natureza é impressionante e incrivelmente única, e esses vermes são um exemplo vivo disso. Você acha que esses vermes poderiam roer estruturas metálicas que aparecem misteriosamente em vários lugares do mundo? As próximas imagens vão te fazer questionar muitas coisas. Número 8. O fantasma de Cannock Chase. Bem-vindo a Cannock Chase, uma deslumbrante floresta em Staffordshire, na Inglaterra. Nem todos sabem disso, mas a floresta também é famosa pelos diversos relatos de aparições misteriosas e lendas que atraem aventureiros em busca de emoções. Uma das histórias mais populares é a da Criança de Olhos Negros, uma entidade que foi capturada por um morador local enquanto pilotava seu drone em plena luz do dia. A lenda da Criança de Olhos Negros ganhou popularidade no final da década de 1970, quando pessoas relataram ter visto uma estranha menina na floresta. A maioria das descrições mencionava seus olhos completamente negros, sem parte branca ou íris. Ela vestia roupas antigas, geralmente um vestido branco, e pedia ajuda com uma voz infantil. Em outras palavras, se você estiver caminhando por uma trilha em Cannock Chase e vir uma menina se aproximando, o melhor a fazer seria correr na direção oposta. No ano de 2021, um casal que acampava na região teve uma experiência assustadora que trouxe ainda mais atenção para a floresta. Eles disseram ter ouvido risadas infantis ao redor de sua barraca e até viram uma silhueta correndo de árvore em árvore. Um investigador paranormal chamado Lee Brickley, que passou anos pesquisando sobre Cannock Chase, documentou o relato do casal. O próprio Brickley afirmou ter encontrado a criança de olhos negros durante uma visita ao Vale de Birch. Ele disse que a viu observando-o fixamente antes de desaparecer no ar. Embora a criança de olhos negros seja talvez a história mais famosa de Cannock Chase, não é a única. Visitantes afirmam ter ouvido vozes, além dos relatos sobre a presença da menina misteriosa. Esse é apenas um dos muitos fenômenos estranhos vivenciados no local, que vão além de simplesmente ver uma aparição. Muitas pessoas também relatam quedas repentinas de temperatura, especialmente quando o clima está quente. Toda a floresta parece repleta de eventos inexplicáveis, e aqueles que têm coragem frequentemente levam seus drones para explorar o local à noite, na esperança de capturar algo fora do comum. No entanto, às vezes, o extraordinário não precisa ser sobrenatural. Pode ser algo muito mais real, como uma estrutura secreta escondida bem debaixo de nossos narizes, ou neste caso, dos líderes mundiais. Número 7. A cidade de Petra. Todos sabem que há cidades ocultas em terras desérticas, que não veem presença humana há centenas de anos. No entanto, quando arqueólogos descobriram esta cidade específica na Jordânia, foi uma verdadeira revolução. Ao explorar a cidade perdida de Petra, imagens capturadas por drones revelaram um objeto misterioso nas profundezas de sua antiga infraestrutura. Uma equipe arqueológica, composta por pesquisadores dos Estados Unidos e da Jordânia, descobriu uma tumba com aproximadamente 2.000 anos sob o famoso Tesouro de Petra.
Essa estrutura icônica ficou famosa em filmes como Indiana Jones e A Última Cruzada. No interior da tumba foram encontrados 12 esqueletos incrivelmente preservados e centenas de artefatos feitos de bronze, ferro e cerâmica. Descobertas como essa são extremamente raras, pois as outras tumbas encontradas em Petra ao longo dos anos estavam vazias. Essa foi a primeira vez que uma tumba continha itens suficientes para um estudo aprofundado. Mas quão antigos eram esses artefatos e ossadas? Algumas fontes estimam que tenham cerca de 2.000 anos, mas ao utilizar a técnica de datação por luminescência, os arqueólogos determinaram que a tumba pertencia ao 1º século antes de Cristo, sendo mais antiga que o próprio tesouro de Petra. A recém-descoberta câmara mediu aproximadamente 5,5 metros por 5,5 metros, com um pé direito de cerca de 2,70 metros. A datação sugere que a tumba existiu durante o reino nabateu, uma era pouco mencionada atualmente. No entanto, essa não foi a única descoberta recente. No ano de 2016, um novo monumento foi encontrado, localizado a quase 1 quilômetro ao sul do centro da cidade. Estudos contínuos sobre ruínas como essa sempre levam a novas revelações que interessam pesquisadores do mundo todo. É seguro dizer que esses arqueólogos correm riscos consideráveis ao pilotar drones e câmeras na cidade perdida. Afinal, essas são algumas das estruturas mais delicadas já descobertas. Isso significa que todas aquelas armadilhas vistas em Indiana Jones não foram um exagero. Um movimento errado de um drone poderia tanto danificar uma câmara inteira quanto, pior ainda, comprometer artefatos valiosos. E o que acontece nesse caso? Os espíritos dos antigos governantes reagiriam. Felizmente, até agora, não há registros de atividades paranormais em cidades antigas como Petra, mas parece que essas presenças podem ter encontrado outro lugar para assombrar, um local que ninguém jamais imaginaria. Número 6. Os enigmáticos cones de cabeça do Egito Antigo. O período egípcio é repleto de mistérios e fascinação. Pesquisadores e arqueólogos dedicaram suas vidas para desvendar a verdade sobre essa era, pois ainda há muito desconhecido. Cultura, crenças religiosas, artefatos e expressões artísticas são apenas algumas das áreas que valem a pena ser estudadas. Descobertas recentes começaram a lançar luz sobre alguns dos objetos intrigantes usados naquela época, como os ornamentos cônicos vistos em hieróglifos e estátuas. Esses cones eram chamados de cones de perfume, ou cones de cera, e eram geralmente retratados como objetos alongados e cônicos, usados no topo da cabeça de homens e mulheres na arte egípcia antiga. Pesquisadores acreditam que esses cones existiram desde o início do Novo Reino, por volta de 1550 a.C., até o período Ptolomaico, que veio depois de 332 a.C. Os cones apareciam em pinturas retratando indivíduos em diversas atividades, como banquetes, cerimônias e até rituais relacionados à fertilidade. Entretanto, sua existência concreta não era conhecida até recentemente. Uma rápida análise das grandes pirâmides usando drones revelou que ainda existem milhares de segredos a serem descobertos. Afinal, como os seres humanos da época conseguiram construir essas estruturas sem equipamentos de construção modernos ou tecnologia avançada? Enquanto os estudiosos buscavam respostas, acabaram descobrindo esses cones, o que gerou ainda mais debates. Durante muitos anos, estudiosos discutiram se esses objetos eram apenas representações simbólicas, como as auréolas vistas na arte cristã. No entanto, as evidências não sustentavam essa teoria, deixando uma grande incógnita sobre a verdadeira função desses enigmáticos cones. O ponto de virada na compreensão dos cones de cabeça veio com escavações em Amarna, uma cidade fundada pelo faraó Akhenaton durante o século XIV a.C. Arqueólogos da Universidade de Cambridge encontraram 2 cones reais em tumbas dessa época. Um deles foi descoberto no crânio de uma mulher de 29 anos, enquanto o outro estava sobre um indivíduo não identificado.
Essa foi a primeira vez que se encontrou evidência concreta de que os cones eram reais e não apenas uma representação artística egípcia. Análises químicas revelaram que esses cones eram feitos de cera de abelha e continham material orgânico. Talvez fossem usados como perfumes sólidos, já que desodorantes ainda não haviam sido inventados naquela época. Com o calor do corpo, a cera de abelha derreteria e liberaria um aroma agradável. No entanto, o propósito exato dos cones ainda é debatido até hoje. Duas teorias principais se destacam ao longo dos anos. Uma delas sugere que os cones simbolizavam a fertilidade, pois apareciam em pinturas associadas ao nascimento. Pesquisadores acreditam que os cones serviam como amuletos para aumentar as chances de fertilidade, conforme as crenças daquela época. Outra teoria aponta que os cones poderiam indicar status social. Quanto mais elaborado o cone, mais alta era a posição do indivíduo na hierarquia social. As civilizações antigas são realmente únicas em comparação com a sociedade moderna. Mas será que ainda existem culturas que não seguem os costumes e normas de hoje? A resposta curta é sim. E isso é absolutamente fascinante. Número 5. A Câmara Secreta no Monte Rushmore. O Monte Rushmore, localizado na Dakota do Sul, é uma obra impressionante, mas o escultor responsável por sua criação deixou um grande segredo escondido em seu planejamento. Esse detalhe permaneceu desconhecido do público por muito tempo. Gutzon Borglum, o artista por trás do monumento, estava preocupado com a maneira como as futuras gerações reagiriam a algo tão grandioso. Fosse por conflitos ou pela ação do tempo, ele sentiu a necessidade de criar algo único e sigiloso antes de revelar sua obra ao mundo. Borglum concebeu a ideia de uma câmara secreta que serviria como repositório de informações sobre o Monte Rushmore e a história dos Estados Unidos. Com o auxílio de imagens capturadas por drones, esse segredo foi descoberto e voltou a chamar a atenção. Muitas pessoas acreditavam que o Monte Rushmore era apenas um conjunto de rostos presidenciais esculpidos em pedra, mas Borglum fez algo de grande importância para a preservação da história do país. O projeto da chamada Sala dos Registros começou em 1938. O plano envolvia a escavação de um túnel com aproximadamente 21 metros de profundidade dentro da montanha, localizado atrás da cabeça de Abraham Lincoln. Imagine um museu que ninguém conhecia a princípio, mas que hoje é um verdadeiro ponto de interesse. A razão pela qual existem poucas imagens da Câmara é que sobrevoar o Monte Rushmore é proibido. Se aviões não podem voar sobre ele, drones certamente também são restritos. Isso torna qualquer registro visual da Câmara um achado raro. Felizmente, há muitas filmagens do monumento como um todo. Outro marco histórico que fascina entusiastas e pesquisadores é a Grande Pirâmide do Egito. Uma estrutura construída em uma época culturalmente rica, certamente guarda inúmeros segredos. E a próxima descoberta revela um deles. Número 4. O Buraco de Minhoca em Ennismore. Um exemplo de descoberta escondida de nós foi o famoso Buraco de Minhoca que deixou todos intrigados. Também conhecido como Hole na Paste ou Covil da Serpente, essa formação natural parece como se alguém tivesse retirado uma peça de Lego de um pedaço de terra. Ele está localizado em Ennismore, a maior das Ilhas Aran, na costa oeste da Irlanda. Por causa de seu formato retangular perfeito, muitos acreditam que foi feito pelo homem, mas curiosamente é uma maravilha totalmente natural. Aqui estão alguns detalhes sobre o Buraco de Minhoca para colocar as coisas em perspectiva. A piscina mede aproximadamente 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 4 metros de profundidade. O Covil da Serpente ocupa um lugar especial no folclore local. O nome Hole na Paste pode ser difícil de pronunciar, mas se traduz aproximadamente como Buraco da Serpente.
Segundo a lenda, um gigante escavou a ilha. Em algumas versões, uma serpente mítica viveu ali e aterrorizava as aldeias locais até ser derrotada por São Enda, uma figura popular entre os irlandeses. Algumas pessoas acreditam que esse buraco é um portal para outro mundo. Outros comparam o lugar ao Poço de Lázaro, dizendo que suas águas têm propriedades curativas. No entanto, essa não é a teoria mais aceita. Na verdade, supersticiosos afirmam que qualquer um que nadar no covil da serpente será amaldiçoado com azar e espíritos malignos. Mas isso não impede os turistas que buscam visitar algo tão bizarro e impressionante criado pela natureza. O local se tornou um famoso palco para competições de mergulho em penhascos e até sediou etapas do Red Bull Cliff Diving World Series nos anos de 2012 e 2017. Isso, no entanto, não agrada aos moradores locais, que acreditam que o covil da serpente traz má sorte. Afinal, ninguém conhece a terra melhor do que aqueles que vivem nela. E por falar nisso, vamos para o Zimbábue ver o que os povos tribais de lá têm a dizer sobre um mistério intrigante. Número 3. Tribo isolada na Amazônia. O que acontece quando a tecnologia moderna encontra tribos que vivem na Amazônia? Imagens que questionam a realidade em que vivemos. No ano de 2017, a Fundação Nacional do Índio do governo brasileiro utilizou drones para monitorar e documentar a existência de comunidades que nunca tiveram contato com o restante do planeta. As imagens captadas pelos drones mostraram membros de uma tribo isolada caminhando por uma clareira na densa floresta amazônica. Foi possível identificar várias pessoas, sendo que uma delas segurava o que parecia ser uma lança. O mais impressionante é que esse tipo de armamento é raramente utilizado nos dias de hoje. A visão aérea também capturou imagens de ocas, vegetação e sinais da vida tribal, como ferramentas feitas à mão e canoas esculpidas em troncos de palmeiras. Quando as imagens foram divulgadas na internet, as pessoas ficaram chocadas. A simples possibilidade de assistir àquelas cenas online nos fez refletir sobre como vivemos atualmente. Todos estão tão dependentes de necessidades básicas modernas que parece inacreditável que existam pessoas vivendo na selva sem acesso à internet ou eletricidade. Isso prova que existem dois mundos completamente diferentes coexistindo. O melhor a se fazer era deixar a tribo em paz, pois estavam claramente melhores sem interferência externa. O pior cenário possível seria descobrir por que essas pessoas escolheram não interagir com a civilização moderna. Afinal, as imagens mostraram os membros da tribo apontando suas armas para o drone. Eles não têm ideia do que é a internet, muito menos do que é um drone. Descobertas como essa fazem a gente se perguntar: o que mais a Terra está escondendo de nós? Número 2. Caixões de Anshun. Um drone explorando as florestas da China fez uma descoberta assustadora que deixou muitas pessoas intrigadas. Alguns teóricos da conspiração sugeriram que antigos seres eram mantidos adormecidos em áreas abandonadas que ninguém ousava visitar. As imagens capturadas pelo drone mostraram caixões pendurados nas montanhas em algumas regiões, enquanto em outras cavernas eles estavam empilhados uns sobre os outros. Por mais aterrorizante que isso pareça, a realidade desse mistério foi desvendada rapidamente. Esses caixões pertenciam ao povo Bo, um grupo étnico não Han do sul da China, conhecido por sua cultura e práticas agrícolas. No entanto, esse povo sofreu perseguições durante a dinastia Ming, no ano de 1573 da Era Comum, e hoje é considerado extinto. Seus rituais e crenças ainda são pouco compreendidos, apesar de arqueólogos terem passado anos tentando decifrá-los. Agora, vem a parte realmente intrigante. Se o povo Bo foi extinto, por que seus caixões ainda estão suspensos depois de tantos séculos? Alguns pesquisadores acreditam que os descendentes desse povo não desapareceram completamente, mas se dividiram em pequenos grupos minoritários que ainda mantêm essa tradição de pendurar os entes falecidos nos cantos da floresta. Embora seja inquietante a ideia de encontrar vestígios humanos enquanto se caminha pela selva, talvez seja melhor evitar sobrevoar essa área com um drone no meio da noite. Número 1. Monte Nyangani. Localizado no Zimbábue,
Essa região é conhecida por sua impressionante beleza natural, campos verdejantes, clima agradável e uma paisagem perfeita para acampamento atraem turistas de todos os lugares. No entanto, o que muitos visitantes não percebem é que esse local esconde segredos perturbadores. O Monte Nyangani é famoso pelos misteriosos desaparecimentos que ocorrem na região, o que lhe rendeu o apelido de a montanha que engole pessoas. Inicialmente, muitos achavam que isso não passava de uma lenda, mas os casos foram se acumulando, um após o outro, tornando-se impossíveis de ignorar. Essa montanha é frequentemente comparada ao Triângulo das Bermudas. O mais estranho é que, mesmo ao sobrevoar a área com drones, nada de anormal pode ser identificado. Infelizmente, quem desconhece a história da região pode não entender o perigo. Um dos casos mais conhecidos foi o desaparecimento dos irmãos gêmeos Messiah, ocorrido no final da década de 1980. Os povos locais alertam os turistas sobre espíritos e forças sobrenaturais que seriam responsáveis pelos sumiços. Segundo as crenças locais, o Monte Nyangani seria um reino espiritual e as pessoas desaparecidas estariam presas nesse plano por não terem seguido as tradições e os costumes apropriados. Pesquisadores ainda não conseguiram apontar uma explicação concreta para os desaparecimentos. Talvez essas pessoas tenham simplesmente se perdido na floresta densa, ou talvez haja algo mais profundo por trás desses eventos. Seja como for, esse mistério continua deixando especialistas perplexos e visitantes receosos de se aventurarem pela montanha. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!